Andrea Sachs, ou Andy, é uma jovem recém-formada em jornalismo, que procura um emprego na revista de moda Runway a fim de valorizar o seu currículo, mas o que ela não esperava era encontrar uma editora-chefe como Miranda Priestley, conhecida pelo jeito rude e desrespeitoso que trata aqueles abaixo dela. Miranda não gosta de receber perguntas, e quando termina de falar, não aceita dúvidas. Para ela, a competência é um atributo obrigatório para seus funcionários, e por isso, não precisa ser reconhecido, mesmo que para alcançá-lo, seja necessário entender sua mente para adivinhar o que ela quer. Em alguns momentos, fica claro como Miranda não se importa se é possível ou não conseguir o que ela quer, como quando precisa de um voo de Miami para Nova York em meio a uma terrível tempestade, ou quando pede para Andy conseguir o livro ainda não publicado do Harry Potter para suas filhas. O curioso é que o comportamento dessa personagem nem sempre é compatível com o que ela sente no momento. Porém, provavelmente, age desse modo detestável por conhecer o meio em que está inserida, repleto de altos egos e aproveitadores. Talvez pensasse que, mostrando as suas garras, conseguisse fazer com que as outras pessoas encolhessem as suas. O Diabo Veste Prada mostra uma mulher que, ao ser capaz de fazer tudo pelo trabalho, acaba por deixar de lado quem verdadeiramente é, apenas para conseguir agradar. O que é notado por seus amigos, que não aprovam esse tipo de atitude, e mesmo a conhecendo há muito tempo, aquela nova versão de Andrea era desconhecida para eles. Inicialmente, a protagonista parece a pessoa menos indicada e preparada para o trabalho de assistente de Miranda. Primeiro, porque nem a conhecia direito, enquanto aqueles ao seu redor não só sabiam quem ela era, como também o poder de sua influência. E o principal, pelo menos para o mundo da moda, porque ela não se importava com a roupa que vestia. Mas mesmo assim, considerava ter um interesse significativo em moda, como é possível perceber em uma interação com Emily, que diz que para trabalhar na Runway, Andrea precisava demonstrar, através de suas roupas, ou seja, pela aparência, que entendia do assunto. Quando Andy consegue um novo emprego, a recomendação de Miranda ao futuro chefe de sua ex-funcionária é bem peculiar e revela um pouco de como funciona sua lógica. Ela diz que Andrea foi sua maior decepção entre todas as assistentes que já teve, mas que ele seria um idiota caso não a contratasse. Miranda tinha plena noção de que era exigente demais, e apesar de demonstrar insatisfação com o trabalho que a protagonista realizava, ela também sabia que Andrea era esforçada e competente. Esse é um ponto de complexidade onde o espectador consegue finalmente julgar além da aparência, isto é, não só os atos, mas pensamentos profundos também, mesmo que não sejam abertamente verbalizados. Andy era uma funcionária dedicada, que com certeza qualquer jornal gostaria de ter. Contudo, para Miranda, não importava quem fosse sua assistente, ela sempre iria ser daquele jeito. De qualquer forma, essa boa recomendação da editora-chefe da revista mostra que Andrea conseguiu tocá-la em algum nível, mesmo que nunca fosse ouvir a confirmação disso diretamente de sua ex-chefe. Na cena em que Andrea diz a Nigel que não ficaria no mundo da moda por muito tempo e que, por isso, não enxergava motivo para mudar o jeito de se vestir, Nigel faz um comentário irônico mais pertinente que expressa o elemento que move toda aquela indústria. Ele deixa claro que o mercado multimilionário da moda permanece atraente através da busca pela beleza exterior, e não da interior. Ou seja, é evidente que a atenção à aparência é a verdadeira prioridade de todo aquele universo. Contudo, a preocupação exacerbada com a imagem é perigosa, principalmente quando ela transpassa a profissão e se mistura com a vida pessoal, tornando as relações fúteis e banais. Fazer da aparência a preferência pode criar um mundo paralelo, onde seus medos, preocupações e objetivos começam a girar em torno do que as pessoas ao seu redor enxergam e projetam. Isso é desesperador se considerarmos que não podemos controlar a vontade alheia. Portanto, ao mesmo tempo que julgamos sem conhecer, com base em características superficiais, permitimos que isso também aconteça conosco, através dos idênticos parâmetros injustos. Esse, digamos, método, que pode ser uma espécie de mecanismo de defesa em um ambiente potencialmente nocivo quanto à indústria da moda, caso esteja enrijecido nos nossos valores, nos impede de aceitar que as opiniões mudam, porque já não conseguimos olhar para o que as pessoas têm dentro de si. Talvez isso tenha acontecido com Miranda. A aparência apenas mente para nós, nos induz a fazer pré-julgamentos muitas vezes equivocados e nos impede de conhecer genuinamente alguém por acharmos que já sabemos tudo o que precisamos para moldar uma opinião bem definida. A preocupação com a estética é constante no filme, como observa-se quando Emily e Serena
acabam debochando da roupa de Andrea, ou quando chega a notícia de que Miranda vai aparecer na redação antes do planejado, e todo mundo corre para passar uma boa impressão para ela, começando a organizar a mesa, retocando a maquiagem e trocando os sapatos por um mais elegante. E quando Miranda se divorcia de seu marido, ela sabe que precisa encontrar um jeito de amenizar o fato, caso contrário, a repercussão negativa irá abalar sua imagem. Ou seja, vemos como o cuidado com a aparência é o seu primeiro instinto, pois a personagem tem noção de que os jornais julgariam ela mal por ter se separado uma segunda vez, bem como seu público, acostumado a julgar um livro pela capa. Para Nate, namorado de Andrea, o emprego dela se resumia àquilo que afetava sua relação pessoal com ela, o que fica nítido quando a protagonista chega atrasada na noite de seu aniversário, por ter ficado até mais tarde em uma festa em função do trabalho. Com a cara fechada, Nate diz que vai para a cama e a elogia, indicando que é como se todo o esforço e dedicação que Andy estava destinando ao trabalho servisse apenas para afastá-los um do outro, enquanto a compensação era ficar mais bonita. É evidente dessa forma que o intuito do filme é mostrar que as prioridades de Andrea estavam erradas e que se não fosse possível um equilíbrio entre profissão e amor, que este último vencesse em detrimento do primeiro. No final, a protagonista percebe que estava ficando igual a Miranda, insensível, alguém que estava disposta a passar por cima dos outros, ainda que demonstrasse remorso em prol de seus próprios interesses. Porém, não por causa da influência de sua chefe, mas através das ordens que ela dava. Andy demora a chegar a essa conclusão, mas tem sua epifania quando diz a Miranda que nunca faria o que ela fez com o Nigel. Em resposta, Miranda explica que Andrea já fez algo parecido com Emily ao aceitar ir para Paris em seu lugar, por mais que seu emprego estivesse em jogo. Em certo momento, Miranda diz para Andrea que ela podia ver além do que as pessoas queriam e precisavam, resumindo basicamente o que ela esperava de sua assistente. Pode ser controverso, certamente não é nada intuitivo, mas a personagem estava o tempo todo pedindo coisas praticamente impossíveis de serem realizadas e que iam além da obrigação do cargo, porque desejava que a protagonista desenvolvesse uma vontade irrefreável de alcançar seus objetivos, de fazer de tudo para conquistar o que desejava. Ver além do que as pessoas querem e precisam tem a ver também com a própria indústria da moda e com o capitalismo. Significa criar e vender algo que as pessoas em princípio não precisam. É gerar uma necessidade artificial e efêmera, a vontade de consumir algo novo pelo status. Esse ímpeto é motivado pelo ego, que nos proporciona um sentimento de prazer devido ao senso de superioridade. A vestimenta é uma identidade visual que, dependendo da tendência, emana beleza, poder e luxo. Fazer com que as pessoas desejem profundamente isso faz parte desse mundo. E de certa forma, não é tão difícil porque acaba sendo inevitável. Inclusive, aquela que inicialmente era a exceção no filme, que tentava acreditar nunca ter se importado com a aparência, logo acaba cedendo à pressão da sociedade e percebe que todo mundo dá valor ao visual, e negar isso também é uma arrogância deliberada. Essa mudança de Andrea, ou melhor, autopercepção, revela como o meio em que vivemos nos influencia, e muitas vezes nos obriga a encarar uma verdade que raramente nos passa pela cabeça. Até quando não nos esforçamos para se encaixar, acabamos nos encaixando em algum lugar. Andrea, como assistente, tinha que fazer tudo o que a Miranda mandava. No começo, o abuso psicológico era constante, com ameaças recorrentes de demissão, e embora tivesse disposta a aceitar a dispensa, Andy não queria perder o emprego. Eventualmente, a protagonista entende que sua experiência na Runway foi importante e engrandecedora, mas deixar de trabalhar para uma chefe autoritária, intransigente e insensível, por mais influente que fosse, era a melhor decisão que podia tomar, não só pela saúde mental, como também por permitir florescer sua verdadeira personalidade. Seus amigos próximos e principalmente seu namorado observaram de perto sua mudança, sentindo-se cada vez mais distantes daquela Andrea que costumava menosprezar padrões estéticos. Sua boa aparência, ainda que fosse algo positivo em seu ambiente de trabalho e círculo profissional, lhe ocasionou consequências negativas em sua vida pessoal. No filme, a beleza externa do mundo da moda é estonteante, mas o que era preciso ser feito a fim de manter essa fachada não valia a pena, porque transformava as pessoas em suas piores versões. Miranda é talvez o melhor exemplo disso. Ela era o diabo, o que significa que ela estava habituada ao inferno. Contudo, Andrea não tinha a mesma disposição. Apesar de toda a mudança que passou, chegando até mesmo a defender as atitudes de sua outrora chefe, algo que no começo ela criticava fervorosamente,
A protagonista não poderia continuar naquele mundo se fosse para se submeter a ele. Andy não pertencia àquele lugar.